eu tenho 61 anos, está perto dos 62, e trabalho no TCU há 31 anos. Já estou trabalhando no TCU. Bem, eu acho que um dos pontos que eu posso dizer como curiosidade é que eu nasci, vamos dizer assim, na roça, nasci na Paraíba, na cidade de Catolé do Rocha, sertão da Paraíba, e lá foi onde começou a minha vida de um nordestino que enfrenta toda uma realidade, mas que ao mesmo tempo está convivendo com a natureza, está convivendo com a sabedoria do sertanejo nordestino. Eu acredito que me engrandeceu bastante ter nascido e trazer até hoje comigo isso daí na minha mente, no meu coração. Isso daí me acompanha até hoje. Eu acredito que a escolha pelo curso de engenharia foi natural da forma como eu sempre fui, né? Desde criança, eu sempre fui uma criança voltada para fazer coisas novas, criar, me satisfazer com projetos, né, entregues, com criar brinquedos. Então, eu sempre tive essa facilidade de entregar coisas novas. E a engenharia, ela vive de projetos, ela vive de entregas. A parte também da área tecnológica também me atrai bastante. Então, eu acredito que tudo isso contribuiu para que eu escolhesse a engenharia, em que pese ter entrado no TCU, mas a engenharia foi o meu pontapé inicial dentro dessa perspectiva de trabalhar com projetos, entregar coisas, fazer as coisas acontecerem, mudar a realidade e, ao mesmo tempo, envolvido com tecnologia. Essas duas coisas convivem dentro de mim. Bem, dentro de tudo que eu posso imaginar aqui como pontos assim, que me traz na lembrança, é exatamente esse momento em que eu fiz o vestibular para engenharia civil e nesse momento eu já estava morando na capital e para mim foi uma realização muito grande, de um sonho, porque não é todo nordestino que consegue essa oportunidade de se formar. Aliás, na época, né? Hoje as coisas estão bem melhores, mas na minha época eram poucos os meus colegas de estudo que ficaram na minha cidade. Eu acredito que foram eu mais uns 2 ou 3 que a gente conseguiu se formar. O restante não conseguiu se formar. Então, para mim foi uma grande realização e entrando no curso de engenharia, as portas se abriram para mim, todo um futuro, né? Toda essa perspectiva de estar focando em coisas que pudessem me trazer satisfação, me trazer uma tranquilidade enquanto profissional também. O Rainério, criança, ainda mora dentro de mim. Aliás, eu acho que eu sou mais criança do que adulto, apesar de já ter toda essa idade, mas ainda continua essa minha perspectiva de criança, porque ela me marcou bastante, né? Como eu falei, essa vontade de criar coisas novas, de fazer dos seus brinquedos um mundo ideal, isso daí permanece dentro de mim, imaginando sempre quando eu entrego algo, que tento entrar em algum projeto, entregar alguma coisa para o TCU, seja com impacto para o TCU, impacto para a sociedade, isso me agrada bastante e é vamos dizer assim, uma coisa que trago dentro de mim desde criança. Então isso daí me marca muito. E um outro ponto de criança que está gravado dentro de mim é essa proximidade com a natureza, que como eu nasci na roça, isso daí eu não sei se é por ser nordestino, a gente nunca esquece a cidade onde nasce, o ambiente onde nasce. Então eu tenho uma proximidade, um apego enorme pela natureza, mesmo aquela natureza, quando tem seca no sertão, me atrai, né? Então essas duas coisas convivem dentro de mim. A parte da natureza, de viver
num ambiente sem tecnologia e, ao mesmo tempo, sou apaixonado por tecnologias. Ou seja, são dois extremos que, para mim, conseguem conviver tranquilamente e talvez seja isso a forma de criança que ainda trago dentro de mim, de fazer com que essas coisas se comuniquem e me dê aí prazer e satisfação a todo momento de viver com esses conceitos. Sim, eu acho que você tocou num ponto aí que eu nem pensei direito, mas eu gosto do equilíbrio, né? O equilíbrio me faz com que eu trabalhe para que as coisas se fiquem organizadas. E no meu trabalho, eu sempre tento agir dessa maneira, para que a gente sabe que o mundo não é cartesiano, né? Quando a gente fala o equilíbrio, é o equilíbrio sempre se equilibrando. É a gente viver num mundo em que as coisas mudam e a gente vai ter que se adaptando, ter resiliência. Esse é o equilíbrio que eu imagino, não aquele equilíbrio estático, de querer que a coisa seja sempre daquela mesma maneira. Então eu acho que é o equilíbrio que a gente vai conseguindo como se fosse numa corda bamba, a todo momento a gente se equilibrando, mas que tenhamos aí essa noção de que as coisas estão fluindo da forma que nós imaginávamos que poderíamos conviver. O Rainério jovem, ele traz toda essa bagagem, né, de criança, mas ao mesmo tempo, quando eu me formo, que adentro a parte do trabalho, surge dentro de mim um outro desafio, que é conviver com pessoas. Eu, desde que entrei no TCU, eu acredito que sou o secretário hoje dentro do TCU que teve mais tempo à frente de uma equipe. Desde que eu entrei com um ano, eu já era secretário de uma secretaria do TCU. E de lá para cá, eu sempre tive essas funções de estarem trabalhando em equipe, e isso daí me deixa eu fico muito satisfeito em ajudar pessoas a formarem uma equipe. E no meu conceito de liderança é esse, é alguém que está para ajudar toda a equipe, não para comandar, nem para mandar, é para fazer o seu papel de líder, agregador, líder servidor, aquele que abraça toda a equipe e busca apontar para os melhores caminhos. E essa daí é a minha juventude, eu digo que foi permeada por todos esses pontos dentro do TCU, sobretudo, e até hoje eu digo que eu me sinto confortável de poder contribuir com toda a equipe em que eu esteja. Olha, eu diria para ele nunca desistir, para ele sempre saber que existe uma saída, saber que existem pessoas que estão ao seu lado, que podem lhe ajudar. Eu diria, nunca deixe de fazer a diferença na vida das pessoas. Eu acredito que isso é uma gratidão muito grande que o ser humano tem, de fazer com que a vida das pessoas melhore, por menor que seja. Até um bom dia, às vezes, melhora a vida de uma pessoa. E eu tento fazer isso, talvez não seja tão expert nesse tipo de atitude, mas eu tento fazer porque é uma coisa que me satisfaz, saber com que a gente está contribuindo para a melhoria do órgão, a melhoria da sociedade, a melhoria das pessoas que convivem conosco. Isso daí é uma gratidão imensurável. Eu acredito que toda a minha história, né? Se eu fosse para denominar esse livro, eu não sei se é um resumo da história, mas é algo que me deixa muito confortável, que seria talvez eu não sou escritor, mas a pergunta me vem, se eu tivesse um livro, eu colocaria o título de Desafiando e Vencendo. Esse seria
o livro que talvez, se eu pudesse um dia escrever, é, colocar algo nesse sentido. Eu escolheria esse título porque é o retrato da minha vida. Sempre buscando desafios, e não venci todos, mas esses desafios, eles me movem. Hoje eu venho trabalhar no TCU sempre satisfeito. Nunca vi trabalhar no TCU reclamando. Eu sou um dos que trabalha no presencial todo o tempo, mas é porque eu venho para o TCU como algo que me preenche, entendeu? Então, me preenche não pelo fato de ser burocrata, mas me preenche pelo fato de estar a todo momento buscando desafios e tentando superá-los. Aí toda a história da minha vida como sertanejo, naturalmente, isso daí faz parte da vida de um nordestino, né? Mas, independentemente disso, eu acredito que isso daí retrata muito a minha vida, tudo que eu fiz na minha vida profissional. Eu diria que o meu maior hobby, e aí estou aqui com a companheira aqui do meu lado, né? A minha sanfona, ela é uma companheira, eu não sou sanfoneiro, peço desculpa aos sanfoneiros que eventualmente eu esteja usando a sanfona, mas eu sou aprendiz, mas ela é a minha companheira nas horas em que eu preciso de um relaxamento. É a minha companheira na hora que me faz rememorar toda a minha infância, em que a minha mãe, ela vivia cantando música de Luiz Gonzaga, e até hoje isso está na minha cabeça. Eu acho que foi isso, a paixão que eu tive pelo som da sanfona, me fez, mesmo sem ter o dom, mas tentar trazer essa sanfona com algumas notas, algumas coisas, tocar aquelas músicas que hoje a gente não escuta mais, mas que são uma terapia para mim nos momentos de folga, nos momentos de lazer. Do momento familiar que eu tenho, que a gente traz, basicamente, deixa eu ver aqui, eu diria o meu momento familiar hoje que mais me marca é a minha família que eu tenho hoje, né? A minha esposa, a Mônica, o meu filho Nicolas e a minha filha Alice. Eles, na verdade, são que preenchem a minha vida, estiveram ao longo de todo esse tempo me acompanhando. Eu já rodei o Brasil, muitas cidades do Brasil trabalhando no TCU, e sempre eles me acompanharam, tendo a compreensão, sobretudo a minha esposa, tendo a compreensão de me acompanhar e me dar os conselhos necessários. E essa é um ponto que eu acredito que é um amor tão grande que a gente não consegue nem falar por palavras, mas é o que me preenche também, né? Me preenche, e é o que me fortalece a cada vez mais eu ter essa força de continuar me esforçando para dar o melhor de mim, tanto para o trabalho como fora do trabalho, para aquelas pessoas que precisam. Olha, primeiramente eu não sou tão não conto piada, né? Mas me aconteceu algo que, inclusive fazendo parte do trabalho, eu não sei, eu acho que como eu estava só, muita gente talvez não saiba, mas que tem a ver com hoje o foco que o TCU dá, que é o trabalho do envolvimento do cidadão. Quando eu era secretário lá na Paraíba, a gente criou o Fórum de Combate à Corrupção. Era um movimento formado por vários órgãos, né, e os dirigentes desses órgãos, a gente se uniu para levar esse controle social para a Paraíba como um todo. E nós fomos para uma cidade do sertão chamada Patos, a convite do prefeito, para darmos palestras, para ensinarmos as pessoas como fiscalizar, né, se aproximar do cidadão, o controle social. E nessa ida que a gente fez, a gente chegou lá para fazer essa palestra. Era tinha um auditório de 150 pessoas. Quando nós chegamos, nos empolgamos, porque 150 pessoas achávamos que isso daí ia dar uma excelente palestra, né? Um excelente encontro.
Só que quando a gente chegou lá, por incrível que pareça, chegaram no máximo umas 10 pessoas, e a gente ficou aguardando o restante chegar, não chegava mais ninguém. Deu a hora de começar, olhamos um para o outro e dissemos, "Não, vamos começar", né? Mesmo sem ter muita gente lá no auditório. Mas o que acontece? Quando a gente começou a fazer a palestra, lá todo mundo fazendo o que foi fazer lá, começou a encher o auditório e de uma hora para outra esse auditório lotou. E eu estava, por coincidência, fazendo a palestra e assistindo aquelas pessoas lotarem. Quando eu vi aquilo, eu digo, olha, eu não estou acreditando como as pessoas daqui são empenhadas. De uma hora para outra chegaram todo mundo aqui. Só que teve um detalhe, né? Quando eu fui olhar, eram pessoas de idade que lotaram o auditório. E eu fiquei incomodado com aquilo, lotado o auditório, só que eles começaram a assistir, mas depois eu notei que eles também não estavam tão ligados no que eu estava falando, a ponto de chegar uma senhorinha que estava na minha frente. Eu me lembro que ela tirou uma sacolazinha, tirou uma linha e começou a fazer crochê, e eu falando lá e ela fazendo crochê. Quando terminou, eu digo, tem alguma coisa errada nesse negócio. E logo que terminou a minha fala, eu cheguei para o assessor lá do prefeito, eu digo, olha, eu não estou entendendo o que aconteceu. Todo esse pessoal falou, disse, olha, é porque quando vocês chegaram aqui, a gente se comprometeu com vocês, chegamos aqui, não tinha quase ninguém. Fizemos a divulgação, inclusive na rádio, mas nenhum cidadão se interessou em vir para cá escutar vocês, né? Mas a gente estava vendo ali um evento de idosos, um evento de terceira idade. Para não fazer feio aqui com vocês, nós chamamos esse pessoal todinho aqui e lotamos esse evento. Vamos tirar foto aqui, para todos os efeitos, vocês fizeram uma palestra com o auditório cheio, né? Então, essa foi uma coisa inusitada, que vamos dizer assim, não tira o demérito de a gente querer levar essa mensagem do controle social para todo esse papel que hoje o TCU está fazendo hoje, que eu acho muito bonito isso que o presidente Vital está, vamos dizer assim, criando dentro do TCU. Isso daí não desincentiva de forma nenhuma de nós vestirmos a camisa e tentarmos levar a mensagem do controle social e dizer que o cidadão é mais importante. Esse foi só um detalhe, mas eu tenho certeza que em outros momentos, outros nossos colegas terão muito mais oportunidade do cidadão se interessar pelas coisas nossas. Muito bem, como eu falei, né, eu tenho a minha família é tudo na minha vida, e eu sou uma pessoa que sou muito caseiro, né? Sou muito caseiro, eu não sou de farras, de sair toda hora. Então eu sou muito ligado à família, de estar muito próximos deles, e eles nos preenchem. Na medida do possível, é sempre um desafio ser pai, ser mãe, né? A gente tenta fazer o melhor possível, né, para que a família tenha a harmonia familiar. E até hoje eu tenho mais de 30 anos de casado com a minha esposa Mônica e não pretendo desistir dessa nossa união nunca. Para mim é uma satisfação e me preenche demais, né? Então, isso daí é fundamental na minha vida. Olha, eu gosto mesmo do vinho, apesar de ser nordestino, mas o vinho me agrada demais. Eu acho que o vinho, ele, filosofando aqui, né, eu acho que o vinho tem mais um charme, é mais poético. Eu, pelo menos, tomando o vinho, eu me realizo mais. E eu acredito que ele deixa a gente mais, vamos dizer assim, reflexivo, e é o meu companheiro nas horas que eu preciso vamos dizer assim, desse lazer. Então, adoro o vinho, e eu não sou especialista em vinho, né? Não sei nomes de vinhos aí vinhos mais famosos, mas a bebida em si, eu adoro o vinho. Tomo a cerveja também,
Agora, a cachaça, apesar de ser nordestino, não é muito meu forte. E os nordestinos que me desculpem, tá? Os nordestinos que me desculpem. Mas fazer o quê, né? Fazer o quê, né? O vinho também causa essa felicidade, essa alegria também. Sim, eu não sou muito de assistir filme, né? Eu tenho tantas outras coisas para fazer, não paro. Eu sou uma pessoa que não paro. E tenho tantas outras coisas para fazer que eu não sou de estar toda hora assistindo filme. Mas quando eu assisto filmes, eu dou mais preferência para os filmes que são documentários, filmes baseados em vida real. É o que mais me atrai em filmes, né? Sem demérito dos outros grandes filmes que existem, mas eu estou falando da minha predileção. Outros tantos, né, filmes muito bons que existem, eu assisto também, mas não sou de estar todo momento assistindo filmes, né, não, porque eu tenho muitas outras coisas também para fazer paralelo e termino equilibrando essas coisas também, né? Eu adoro quando volto a assistir o Auto da Compadecida, porque eu me lembro da minha infância, é como se eu tivesse com aquelas pessoas, aquele palavreado daquelas pessoas daquele filme me faz transportar para a minha época de infância, de adolescência, né, que eu convivia com aquelas pessoas e ao mesmo tempo eu achava aquilo engraçado, as pessoas, aquele jeito das pessoas falarem, mas ao mesmo tempo achava elas muito inteligentes. Eram sacadas ali que a gente verifica que tem muita inteligência por trás daquilo, apesar de ser aquela maneira musicada de falar, né, do nordestino, mas tem muita inteligência, sobretudo no nordestino do interior, do sertanejo. Ele enxerga as coisas de outra maneira, né? Ele tem muita ligação com a natureza e consegue perceber coisas que a gente da cidade não percebe. Novamente, você toda hora parece que só me leva para o Nordeste. Eu não sei se eu já sou assim, porque de poema eu sou adepto ao cordel. O cordel é uma poesia típica nordestina, também de uma sabedoria enorme e muito antiga, o cordel. E hoje, quando a gente vê um cordelista, um poeta nordestino declamando essas poesias, na verdade são poesias, mas com uma conotação, com um ritmo bem diferenciado, eu também é outra coisa que eu adoro, além de dizer que sou apaixonado pelo forró, né? Pelo forró, e se você me permite, com a liberdade que eu tenho aqui, que estou tendo aqui com você e dos colegas do TCU, duas coisas que eu gosto demais: sanfona e cuscuz. Cuscuz é do nordestino também. Além da minha mulher, da minha esposa, que eu não posso deixar de falar da Mônica, a minha paixão da minha vida. Mas essas outras duas coisas são típicas do nordestino e sempre que não posso viver sem elas, né? São coisas que adoro. O forró, às vezes eu até sinto falta aqui em Brasília, que não tenho muitas oportunidades, mas sempre quando eu vou para o Nordeste a gente mata a saudade, né? Isso daí está dentro de mim. São tantas coisas, né, que você está me perguntando, está eu abrindo meu livro da minha vida aqui, né? Mas, de todo modo, eu acredito que, talvez por eu me dedicar tanto ao trabalho, as pessoas acham que eu só faço trabalhar, mas não é não, eu faço outras coisas. Então, eu adoro consertar as coisas. Lá em casa, eu não me lembro da última vez que eu chamei alguém para consertar alguma coisa, porque o que quebra lá em casa, a minha filha até disse, mãe, quando minha esposa reclama de algo que quebrou, a minha filha fala para ela, mãe, fique tranquilo que papai vai tentar consertar isso. E isso daí, eu sempre gostei dessa coisa de consertar, e termina sendo um passatempo, né? Então, dentro de casa, tudo que quebra, eu gosto de estar consertando. Para você ter uma ideia, também trazendo de criança, eu quando era criança, e tem muito a ver com tecnologia, com a vida que eu vivo hoje, né? Quando eu era criança, eu saía consertando rádio.
não sei se você, mas aqueles rádios grandes, que os rádios lá de casa, de repente um quebrava, um rádio daquele quebrava, e eu ficava tentando consertar aquilo, juntava fio com fio, não dava certo, fio com fio. Eu só sei que no final das contas, o rádio consertava, não sabia nem porquê, mas de tanta tentativa, até isso, a vontade de consertar, de fazer com que as coisas melhorassem, quando criança traz, e eu termino fazendo isso daí no meu dia a dia. É claro que algumas vezes eu tentei consertar e terminei quebrando mais ainda, mas não desisti de tentar consertar. Talvez essa é uma outra parte também que eu gosto de fazer. Tá? Tá. O recado que eu queria deixar aqui para as pessoas que nos assistirem, né, é que, apesar de eu ter falado tanto, né, dessa característica nordestina, mas essa outra parte tecnológica, eu diria dois extremos, como eu já falei, né, esses dois extremos, eu acredito que nós estamos hoje num momento de a gente pensar muito seriamente em tecnologia. O que é o impacto que a tecnologia está nos trazendo para a humanidade? A tecnologia, quando eu falo, sobretudo, da inteligência artificial. Então, é algo que eu vejo que nós precisamos sentar e refletir o que será do nosso futuro, com o uso da inteligência artificial, porque os impactos serão muito grandes mesmo, no nosso dia a dia, no emprego, nas relações com as pessoas. E isso daí eu não vejo sendo debatido, sobretudo aqui no Brasil, e as viagens internacionais que eu fiz também não senti. As pessoas estão mais preocupadas em regulamentar algo que nem sabe o que vai acontecer e deixam de lado o potencial, o impacto que vai causar na humanidade, sobretudo quando a inteligência artificial, que já está muito perto dela, começar a fazer coisas melhores do que a gente. E nós seremos invertidos, em vez de a gente dominar, ela talvez possa nos dominar. Então, é uma visão um pouco filosófica, mas eu diria que é de um caráter de praticidade enorme. Então, a mensagem, se fosse deixar aqui para todos, é que quando todos esses impactos da inteligência artificial chegar na humanidade, nós nunca percamos a nossa humanidade. Nós nunca deixemos de ser humanos. Nós temos coração, nós temos empatia com as pessoas. E se a gente não perceber isso, nós vamos deixar também de ser humanos. Vamos ser uma réplica da inteligência artificial. Então, essa é a mensagem que eu dou. Com todas as facilidades para as pessoas novas que estão surgindo, tentem fazer agora, a partir de agora, serem muito mais humanos do que éramos antes. Antes a gente era 80% máquina e 20% humano. Agora, com a inteligência artificial que vai fazer toda a parte mecânica, vamos preencher esse tempo com a nossa humanidade. Vamos preencher esse tempo de dar abraço nas pessoas, de fazer o bem para as pessoas e tentarmos fazer com que a tecnologia trabalhe sempre a nosso favor para melhorar o mundo como todo e não aumentar mais ainda as desigualdades. Esse é o conselho que eu dou para que a gente fique bastante atento a essas questões. Olha, como eu falei para vocês, eu fazia os meus brinquedos. Por que eu fazia os brinquedos? Fazia brinquedo porque nós não tínhamos condições de comprar brinquedo. E morava no sítio. E por a gente conviver ali com aquele ambiente de sítio, de roça, de tudo mais, normalmente nós gostávamos de brincar com uma fazenda. A gente se achava que era um fazendeiro. Não tinha nem uma vaquinha ali, mas já se achava um fazendeiro na nossa criação de criança. E a gente fazia os bois, as vaquinhas e tudo mais. Mas não eram essas vaquinhas compradas na rua, nem tinha cara de vaquinha, não. A nossa vaquinha era um mocotó de boi. Você sabe o que é um mocotó? Um osso do boi? Cada osso daquele era uma vaca. Aí tinha uns ossos que era maior, que era o boi e a vaca, e o osso que era... E o mocotó do porco era o bezerro das vacas. Então tinha todo esse esquema. E eu me lembro que a minha irmã brincava com as bonecas, e as bonecas eram um sabugo de milho, que ela botava uma veste lá a folha do próprio milho, ficava um vestidozinho, e ela pedia para eu construir as casas dela e talvez
desde lá que eu já era engenheiro, assim, nesse sentido. Eu me lembro que a gente quebrava as telhas, fazia uns tijolinhos e saía botando um tijolinho em cima do tijolinho, construindo a casa. Aí virava a casa dela, com as meninas, com as bonecas lá dentro, e eu aqui com a minha fazenda, com boi, com essas coisas tudo, com esse tipo de brincadeira que a gente fazia. Quando a coisa começou a evoluir mais, que a gente já foi para a cidade, aí eu já pensava em construir meus carros. E os meus carros eram os carros chamados carros de lata, que pegavam uma sardinha, uma latinha de sardinha, abria a latinha de sardinha, fazia a boleia de uma picape, uma bolezinha de uma picape, cortava uma sandália essas sandálias havaianas, fazia 4 rodinhas, botava essas rodinhas nessa latinha, pegava um cordão e saía andando como se fosse o dono da cocada preta andando de carro lá, esses carrinhos aí. E a gente construía os carrinhos. Esses eram os nossos brinquedos na época de infância, que trago até hoje aí com muita saudade de tudo isso que a gente fazia. Fazia parte, né? Já que não tinha, criança tinha que brincar, né? Também. Bem, como eu falei, eu não sou sanfoneiro, mas que, se a gente puder resumir, tem uma música que ela fala muito de todo esse percurso aqui que eu terminei colocando para vocês, né? De que venho essa questão do forró desde criança. E a minha mãe, ela morava no sítio, era professora do sítio, mas ela tinha um objetivo na vida. Foram 4 filhos que ela teve, e ela queria que os 4 filhos se formassem. E para isso teria que sair da cidade, aliás, do sítio, para levar a gente para a cidade para estudar. E isso foi quando, com 15 anos, ela ficou no sítio, ela mandou a gente com várias crianças para ir morar sozinha na cidade, exatamente para estudar. E ela conseguiu essa realização desse sonho, formou os 4 filhos, e para ela sempre foi a nossa... Falar de família é complicado, né? Mas ela sempre nos incentivou. Ela sempre quis mostrar que nós mesmo nascendo onde nascemos, poderíamos ter um espaço ao sol. E ela sempre mostrou, a educação é que vai fazer com que vocês sigam em frente e vocês terão uma vida melhor. E para isso, se fosse para escolher uma música, né? Desculpe aí. Para escolher uma música, eu acho uma música que tem tudo a ver com essa trajetória e que ela se chama Natureza das Coisas, que mostra como a vida é, né? Mostra como a gente deve se comportar. É uma música que o Flávio José, um grande cantor de forró, canta. Ela é de autoria do Flávio José e tem como autoria Acioli Neto, um grande compositor nordestino, e ela fala muita coisa. Eu não vou nem dizer o que é que ela fala. Eu acredito que talvez seja melhor a gente tentar tocar aqui, fazer aqui uma demonstração de como seria, para a gente entender e talvez reflita toda essa minha história aqui que eu estou contando. Então agora eu vou tocar a música Natureza das Coisas, pedindo permissão aí aos sanfoneiros, que eu não sou sanfoneiro, também não sou cantor, mas eu vou tentar reproduzir aqui essa belíssima música, né, que conta toda essa história e tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje. E também, se os nordestinos me permitem, gostaria de usar esse chapéu aqui, que eu sou uma pessoa que gosto muito de chapéu,
Nas minhas horas vagas também, nos finais de semana, eu uso chapéu normal, não esse aqui. Mas quando tem o São João, eu vou para as brincadeiras de forró também, eu uso esse chapéu porque ele é muito significativo da nossa cultura nordestina. É o chapéu do vaqueiro e tem tudo a ver. Então, se me permitem, eu agora de chapéu, de sanfona e de paletó, é uma coisa meio esquisita, mas de todo modo representa o que eu sou, né? O paletó do TCU, sanfona, o chapéu de nordestino, a cultura nordestina pulsando em minhas veias. E aqui, se me permite agora, nós vamos iniciar e cantar essa música tão linda, ok? Vamos lá. Oh, xalalalalala. Oh, xalalalalala. Oh, xalalalalala. Oh, coisa boa é namorar, se aveste não, e amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se aveste não, a largata rasteja até o dia que cria asa. Se aveste não, e a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se aveste não, amanhã ela para na porta da tua casa. Se aveste não, observe quem vai subindo a ladeira. Seja princesa ou seja lavadeira, pra ir mais alto vai ter que suar. Laraiã, oh, xalalalalala. Oh, xalalalalala. Oh, xalalalalala. Oh, coisa boa é namorar, se aveste não, e amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se aveste não, a lagarta rasteja até o dia que cria asa. Se aveste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se aveste não, amanhã ela para na porta da tua casa. Se aveste não, observe quem vai subindo a ladeira. Seja princesa ou seja lavadeira, pra ir mais alto vai ter que suar. Laraiá, oh, xalalalala. Oh, xalalalala. Oh, xalalalala. Oh, coisa boa é namorar. Valeu, Rani. Opa! Valeu? Rapaz, você não resistiu, né, cara? Mas nunca ele pode, só vive devendo.